Bom dia a todos e a todas. Página 89, aula 15, o domínio oligárquico na Primeira República. Nós começamos a falar de República Velha, né? Ei, Murilo, quanto tempo que eu não te via? E ao falar da República Velha, nós trabalhamos só a primeira fase, a fase da República da Espada. Hoje nós vamos falar da fase oligárquica. E se der tempo, a gente ainda entra na aula 16, porque a aula 15 ela é bem pequenininha, ela só explica o que é oligarquia e quais são as práticas oligárquicas, né? Já a aula 16, ela fala dos movimentos que o Brasil viveu nesse momento, né? Os movimentos populares, a revolta da chibata, a revolta da vacina, né? E aí vai nos ajudar, se der tempo, né? Dar uma adiantada aqui na aula 16 também. Tá? Vou abrir o material, enquanto isso vocês abrem o material de vocês, tá bom? Aqui. Vamos lá. Se eu consigo. Bom, recordando aqui então, né? A nossa última aula de Brasil, nós falamos do movimento de proclamação da República, 1889, perdão, e a partir de 1889 até 1894, nós vivemos o período de República da Espada, onde tivemos dois representantes, né? Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano. Nesse período da República da Espada, a forma de governo era centralizadora, né? Nós já falamos sobre isso, pautada num pensamento positivista, o que causou problema para esses dois líderes, né? Por que causou problema? Porque todo movimento de proclamação da República teve apoio dos fazendeiros, dos homens mais poderosos daquela época. E eles queriam uma participação política maior, né? O que não vai acontecer nessa primeira fase. Né? Nós observamos isso até nos aspectos constitucionais da Constituição de 1891. E aí, com o fim do governo do Marechal Floriano, né, vem a oportunidade que as oligarquias tanto esperavam, né? E aí dá início a esse momento que a aula 15 vai trabalhar conosco, que é o momento da República Oligárquica. Nós já trabalhamos o significado dessa palavra, né? Vamos retomar isso aqui agora. Oligar quer dizer pequeno, quia, governo. Oligarquia, então, seria o governo de um pequeno grupo. E que grupo é esse? Né? Aquele grupo que, desde o período imperial, já articulava alguma estrutura, já estava próximo do governo e almejava aí uma liderança política, né? Que eles vão conquistar agora, em 1894, e vão levar aí até 1930. Então, é um período em que o Brasil é governado por grupos de agricultores. A expressão mais forte era São Paulo e Minas Gerais, por isso café com leite, café de São Paulo, leite de Minas Gerais. As outras oligarquias tinham cargos dentro desse governo, participavam de forma mais discreta, mas São Paulo e Minas Gerais eram aí as oligarquias mais fortes, né? Quando eu vou estudar esse período e buscar todos os presidentes, eu vou observar que existem presidentes que não eram desses dois estados, né? Dessas duas províncias. Desculpa, aqui já eram estados, né? Desses dois estados. Contudo, para chegar ao poder, o candidato teria que passar pela aprovação deles. E foi assim até 1930, quando Washington Luiz quebra esse acordo, né? Professora, Oi. só uma pergunta. Eles aprovavam, mas quem era eleito ficava totalmente sob controle deles? Ou quem era eleito tinha uma visão que eles aceitavam, que eles queriam?
quem era eleito geralmente tinha que trabalhar em cima das políticas que favorecessem esses grupos, né? Como nós vamos falar daqui a pouco do convênio de Taubaté, dos empréstimos que foram retirados para poder sustentar a estrutura do café. Quem era eleito por acordo já tinha que trabalhar pelos interesses dessas oligarquias. Nós vamos observar que esses 36 anos aí foram 36 anos que o governo viveu para o interesse desses grupos. Tanto é que nós entramos numa crise econômica imensa por conta de empréstimos internacionais que fizemos para poder bancar o café que ficou estocado aqui durante um tempo. Entendeu? Quem era eleito precisava estar de acordo com os desejos desse grupo. Tanto é que quando isso quebra, vem a Revolução de 30. Entendeu? Entendeu, Murilo? Entendi. Então, vamos lá. Como que se deu, então, essa estrutura? A gente precisa lembrar que isso não começou assim, tá? O governo passou dos militares para os civis, esses civis eram fazendeiros, eram grupos que tinham uma influência econômica muito grande e que, com o tempo, foram fazendo acordos políticos que formaram a estrutura política do Brasil durante aí 30 anos, né? E essa estrutura política foi dividida em 3 esferas, né? A nível federal, estadual e municipal, tá? A nível federal, boa parte do tempo houve a política do café com leite, esse intercalar entre Minas Gerais e São Paulo, né? Acordos políticos que permitiam com que representantes de Minas ou de São Paulo se mantivessem no poder. As outras oligarquias, como eu já disse aqui, tinham cargos dentro do governo, mas como elas não tinham muita expressão econômica, também não tinham tanta expressão política, ok? Deixa eu passar o material aqui que não foi. Vamos. E aí, como que essa estrutura vai se manter, né? Através do que nós chamamos de práticas coronelistas, que eram as práticas feitas a nível municipal. Nós vamos trabalhar algumas imagens, você já conhece, nós vamos recordar, tá? Essa aqui é uma imagem que fala da aberta temporada de negociações. Que negociações? Em vários níveis. Da mesma forma que eles negociavam os cargos lá, eles também negociavam votos, né? Daqui a pouco nós vamos falar dessas práticas. A nível estadual, existia a política dos governadores. O que era a política dos governadores? Era um acordo, né? Na verdade, era o desejo de que os estados tivessem representantes que trabalhassem com o mesmo interesse do governo federal, para que não existisse barreiras entre esse governo oligárquico federal e os governos estaduais. Então, como que eles faziam? Eles apoiavam um candidato do estado, esse candidato vencia, né? E o acordo era que existiria ali um apoio mútuo para que não existisse rivalidade entre o governo federal e o governo estadual. Caso fosse eleito no estado alguém que fosse contrário ou extremamente rival ao presidente eleito, aí algumas práticas eram tomadas. Existiu, por exemplo, a degola, que acusava esse governo estadual de ter agido de forma corrupta para ser eleito, e aí esse governador não era titulado. E aí eles colocavam um interventor de interesse deles no estado. Então, a ideia era manter nos 3 níveis pessoas que agiam politicamente em torno dos mesmos interesses. Agora, uma coisa precisa ser compreendida aqui. Existia uma estrutura, mas a base dessa estrutura era o que mantinha tudo isso, que era o coronel. Nós falamos dos coronéis lá atrás, né? Lá no período regencial, quando criaram a Guarda Nacional, e a Guarda Nacional distribuiu o título de coronéis, né? Esses coronéis eram fazendeiros do interior. Lá atrás, né? No meio da história do período imperial, naqueles 10 anos de regência.
Só que esse poder foi passando de pai para filho. E essas famílias começaram a ter um poder muito grande no interior do Brasil. E é aí que nasce essa fama do coronel, que no município articulava toda a eleição. O que ele fazia aqui? Ele sempre buscava eleger aquele que também tinha interesses parecidos com eles, mantendo no nível federal, estadual e municipal o mesmo grupo político. Então, os coronéis eram pessoas que tinham muito prestígio, ao mesmo tempo que tinham prestígio, eram donos de boa parte das terras desse lugar, davam emprego a muitas pessoas, e muitas pessoas também temiam esses coronéis. Tanto é que nós vamos ver uma reação popular contra isso, né? Lá na frente. Temiam muito. Então, esses coronéis conseguiam pressionar a população a votar de acordo com o seu interesse. Então, quem é que vai manter toda essa estrutura aqui? O coronel, que em troca, obviamente, recebia alguns privilégios desse governo, tanto do estadual quanto do federal. Um emprego para um filho, uma construção de estrada dentro da sua fazenda, uma ponte. Então, tudo era negociado, né? Tudo era uma troca. Como que era mantido? E aí é que nós vamos falar das práticas, né? Que é o que esse capítulo também trabalha, essa aula trabalha. Como que isso tudo era sustentado? Através de 4 práticas que você precisa reconhecer, tanto no texto quanto na imagem, tá? A primeira prática, infelizmente, a nossa república não conseguiu acabar ainda, que é o clientelismo. Nesse período aqui, o voto era aberto, então você precisava falar em quem você ia votar. Não tinha como você esconder, né? O voto sendo aberto, você, obviamente, vai ser fiscalizado por aquele coronel, pelo grupo dele, por pessoas que trabalhavam para ele. Então, como que funciona o clientelismo hoje, uma vez que hoje o voto é secreto? Da mesma forma que funcionava naquela época, né? No Brasil, nós enxergamos o político num nível acima de nós. Nós não enxergamos o político como um trabalhador público a nosso serviço. Como o brasileiro é meio carente, eu sempre brinco com isso, né? Qualquer coisa que aquele político faz por ele, faz com que nasça um sentimento de gratidão. O que é o clientelismo? O político faz um favor para aquela família, para aquela pessoa. Em troca, essa pessoa vota nele. Então, é um saco de cimento, é uma cesta básica, mas às vezes nem precisa de tanto isso, né? O fato de um político sentar do lado de uma pessoa simples num bar, conversar com ela e no final pagar 3, 4 cervejas, para ele já é alguma... Nossa, ele é próximo, eu tenho certeza que se eu precisar, ele vai dar. Ou então, dê um emprego para a filha lá no início da carreira dela, né? Quando ela precisava, e fica aquele sentimento de, não, a gente tem que votar nele porque ele deu emprego para fulana naquela época. A gente não pode esquecer disso, porque ele ajudou a gente quando a gente precisava. Ou então, deu uma carona, eu estava no ponto de ônibus, você acredita que ele parou e me deu uma carona, me levou até o HGL? Aí você vira o quê? Você não vira um eleitor, você vira um cliente desse político, porque vai nascer ali uma ligação. Muitas famílias perpetuam isso. A mãe, com esse sentimento de gratidão, pede para o filho votar nesse político. Isso justifica o fato de um político ficar anos e anos e anos e anos no poder e não tem explicação, porque politicamente ele não foi ativo. Não tem projetos aprovados, não é um político renomado, ativo, entende? Isso acontece na nossa cidade, infelizmente, mas acontece no Brasil inteiro, né? Pessoas que se mantêm no poder através dessa prática. Outra prática que era comum, e essa não existe mais por conta do voto secreto, era o voto de cabresto, né? As pessoas eram intimidadas até a hora do voto a votar em quem os coronéis queriam. Hoje não tem mais como isso acontecer, né?
Eu trabalho aí há 20 anos na política, nas eleições, a gente não deixa duas pessoas entrarem dentro da sessão ao mesmo tempo, na fila sempre tem algum fiscal vigiando, então isso aí não tem como mais acontecer, tá? A manipulação dos votos repetidos e a criação de eleitores fantasmas também é algo que hoje não tem mais como acontecer, né? Porque era uma prática muito comum nessa época, pessoas votarem por outras que já tinham falecido, tá? E, por último, a degola, que eu já citei aqui, né? E vou repetir. A degola é o quê? O não reconhecimento do político eleito, né? A comissão que verificava o processo eleitoral criava mecanismos para dizer que aquela eleição foi fraudulenta, se o político eleito fosse de oposição ao grupo que comandava, entendeu? Se aquele político fosse incomodar esse grupo dentro do processo. E aqui algumas imagens, né, que nunca podemos esquecer, vira e mexe aparecem, principalmente em vestibulares de particular, né, de estaduais, que eu tenho certeza que vocês vão tentar, né? Essa daqui, o voto de cabresto, né, a justiça aqui, soberana, o político, o coronel, e aqui o eleitor, a outra do voto fantasma, né? Essa aqui é clássica. Eu até coloquei numa avaliação de vocês ano passado essa, né? Ali o rabo preso entre os dois grupos, né? São Paulo e Minas Gerais, representa aí a política do café com leite, né? E agora nós já vamos partir para as práticas desses grupos durante o governo que favoreciam os produtores agrícolas, né? Olha só, não está citando no capítulo 15, mas eu acho importante vocês anotarem aí, tá? Porque essas duas práticas aqui serão um motivo real para o Brasil entrar numa crise tão grande no final da segunda década do século XX, né? O que vai acontecer aqui? O café era, há bastante tempo, né, o nosso principal produto. Essas oligarquias eram oligarquias que estavam em torno desse café e que tinham interesses, né, São Paulo, Minas Gerais, tinham interesses comuns. Com a máquina pública nas mãos, ou seja, com o governo nas mãos, esse grupo vai começar a fazer acordos, programas, empréstimos para favorecer a estrutura cafeeira. No início do século XX, o café brasileiro já não tinha mais tanto poder do que lá no século XIX. Nós já tínhamos uma disputa internacional. Muitas vezes, nessa disputa, o café brasileiro não ganhava. Então, não conseguia vender tudo que estava sendo produzido no mercado internacional. Sabendo disso, o governo vai articular movimentos, pacotes econômicos, empréstimos, para poder sustentar esses produtores rurais. Como assim, Marcelo? Sim, o Estado vai financiar a produção de café no Brasil. De forma muito louca, irracional economicamente, uma vez que se pegava dinheiro emprestado no mercado internacional para comprar o café do Brasil e deixar estocado e muitas vezes perder essa produção, né? Então não havia o retorno. A economia ela precisa de quê? De um giro, né? Eu comprei, eu vou estocar ali, mas depois eu vou vender por um preço maior do que o que eu comprei. E isso não acontecia. Por isso que lá na frente nós vamos entrar em crise. Olha lá. Primeiro foi o Loan, né? Em 1898, ele busca renegociar dívidas que o Brasil já tinha, renegocia e pega novos empréstimos e coloca
nesses novos empréstimos, como garantia, nossas principais fontes de renda naquela época, né? Que eram as receitas da alfândega do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, capital do Brasil, era o que mais recebia pessoas. O direito da alfândega, receitas da alfândega são os impostos que nós recebemos quando os produtos entram aqui, né? A estrada de ferro da Central do Brasil e o serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Eles colocam como garantia. Para quê? Para pegar esse empréstimo. Mas o pior de tudo não foi isso. Eu acho que o pior de tudo foi o convênio de Taubaté, né? Taubaté é uma cidade no interior de São Paulo, conhecida aí, né, como a região dos barões do café, ali Campinas, Sorocaba, aquela região toda ali. E a ideia do convênio de Taubaté era desenvolver um plano de supervalorização desse produto. Então, na cabeça deles, comprar o excedente do café, deixar estocado para diminuir a oferta do produto, era o que seria certo para aumentar o valor do nosso produto no mercado internacional. Então, olha só, o Brasil pegou o dinheiro emprestado, comprou o excedente, aquilo que sobrava dos cafeicultores de São Paulo, estocava esse excedente e esperava que lá fora, por conta da diminuição da oferta, o preço do nosso café se elevasse. Só que isso não aconteceu. Olha lá os pontos do convênio. Primeiro, era um plano de valorização artificial. Por que artificial? Porque era uma farsa. O café continuava aqui, só que continuava aqui sendo sustentado pelo Estado, né? Comprava o excedente do café e estocava, diminuindo a oferta do produto, seu preço se mantinha estável, nem caía nem subia, né? O governo contraía empréstimos para comprar esse excedente, cobrava-se impostos para equilibrar as contas do governo e honrar os compromissos. Então, quem estava pagando mesmo o café nesse contexto? Quem estava pagando, quem estava sustentando o café era a população que estava cada vez mais pagando impostos cada vez mais elevados. Então, a crise, quando chega, ela vai chegar lá também, para aqueles que durante muito tempo sustentaram essa estrutura, né? Então, olha só, o país se endividava e ampliava sua dependência com o exterior. O governo almejava vender o estoque do café quando a procura aumentasse. No entanto, isso nunca ocorria. Então, o café estragava e o governo amargava os prejuízos. Obviamente, naquela época, não existiam os recursos que se tem hoje para secagem e estoque desse café. Então, a maioria das vezes, o que acontecia mesmo era um grande prejuízo, né? Mas prejuízo para o Estado, porque o produtor estava salvo, o Estado não comprou dele. Então, o cafeicultor, ele estava bem. Quem vai viver as consequências disso? A população simples, que nem terra tinha, que não sabia nem do que estava acontecendo direito, que cada vez mais pagava mais impostos para sustentar isso, senão o Brasil não conseguiria mais empréstimos, né? Essa frase que fecha aqui, eu acho que explica bem isso. Olha, a privatização do lucro e a socialização das perdas. Quem ganha com isso? Só as oligarquias. O Estado vai perder com isso e, consequentemente, a população mais pobre também, né? Uma vez que, com o aumento dos impostos, sobrava menos dinheiro para o seu desenvolvimento. Alguma dúvida aqui? Opa! Aqui a gente já passa para a aula 16, né? Vocês viram que a aula 15, ela é uma página só, né? Agora a gente já passa para a aula... Professora? Oi. Você pode explicar a última parte de novo? Deixa eu voltar lá. A do convênio? Isso. É a Ana que está falando? Aham. Olha só, Ana. O convênio de Taubaté,
foi uma ação do Estado para sustentar a produção cafeeira no Brasil. O café no Brasil estava vivendo uma disputa muito grande internacionalmente. Então, muitas vezes, sobrava café e não pagava a produção daquele grupo. O que o governo oligárquico vai fazer? Ele vai pegar dinheiro emprestado no mercado internacional para poder comprar esse excedente, comprar o excedente do café dos cafeicultores e segurar o preço do café. Por quê? Quando a oferta é maior do que a procura, a tendência é que o valor desse café caia. Então, o Estado comprando, ele cria um plano de valorização artificial, mentiroso. Porque o café estava dentro do Brasil, os cafeicultores estavam salvos, porque o Estado comprava o café no preço que estava, esperando com que esse preço aumentasse, uma vez que a oferta ia diminuir. Só que deu errado? O que deu errado foi o seguinte: para sustentar isso, o governo oligárquico aumentava os impostos dos produtos de consumo comum, principalmente entre a massa. O Estado estava cada vez mais endividado, porque perdia esse café estragava porque o preço não estava se elevando no mercado internacional. E só quem se dava bem na situação eram os fazendeiros. Então, o que foi esse pacote? Foi um conjunto de empréstimos que o Brasil fez com o Banco Internacional para poder sustentar a produção do café. Os cafeicultores saíam bem, porque eles vendiam a sua produção, porém o Estado estava cada vez mais endividado, porque via esse café estragar, e a população mais pobre estava cada vez vivendo a custo muito mais alto, porque os impostos não paravam de subir para sustentar tudo isso. Isso aqui mostra, gente, que foi um governo que trabalhou sob o interesse de um único grupo, né? Era um governo que trabalhava para atender as necessidades das oligarquias. E o povo mesmo, nesse momento, não vai assistir um desenvolvimento. Ele tanto não vai assistir um desenvolvimento que ele vai começar a lutar. No capítulo 16, nós vamos ver vários movimentos contrários a essa estrutura. Entendeu? Você conseguiu entender, Ana? Ana? Entendi, professora. Foi nesse negócio ou eu tô confundindo que depois colocaram fogo no café? Colocaram fogo no final. Quem vai colocar fogo no café é Vargas. Por conta da crise de 29 e a quantidade de café que o Brasil tinha estocado, o governo tinha, porque o convênio de Taubaté ele começa em 1906 e ele se estende durante o período oligárquico, né? Ele vai continuar. Eles vão manter essa loucura aí. E lá em 1929, quando quebra a bolsa e eles começam a comprar menos ainda da gente café, fica muito café estocado. Aí Vargas vai colocar fogo para poder mostrar, olha, nós não temos mesmo, e segurar o preço do café. Porque nesse momento o café cai tanto que não estava pagando a produção. Essa ação dele foi para sustentar o valor do café, entendeu? Ah, sim. Só que então, é só em durou 1930. muito tempo estocando café até botar fogo em tudo. Não. Muito café foi jogado fora nesse momento. 20 anos, estragava, se jogava fora, infelizmente. Né? E não havia sustentação desse processo. Né? Porque o que eles esperavam no início? Que quando eles comprassem o café e deixassem ele estocado, o mercado internacional ia entender que eles não tinham café e o valor ia se elevar. Na cabeça deles ia acontecer isso. E aí o Estado ia ganhar essa diferença. Entendeu? Só que não acontecia. Ficava muito tempo estocado, sem as tecnologias que se tem hoje, e esse café estragava. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Vamos lá para a aula 16? Deixa eu ver o tempo aqui. A gente ainda tem 10 minutos. Olha só. Nós vamos trabalhar aqui 3 grupos diferentes de manifestações que aconteceram na República Velha, tá? República Velha, porque essa primeira que vamos trabalhar, ela ainda acontece durante o período da República da Espada, tá?
essas manifestações têm algumas características comuns, né? Que é o questionamento da estrutura que se forma após o período republicano. O que nós vamos perceber no percurso histórico do Brasil? E isso já tem um tempinho, né? A região Nordeste, que foi a região dos 2 primeiros ciclos do Brasil, pau-brasil e açúcar, desde a queda do açúcar e do início do ciclo do ouro, essa região começa a passar muitas dificuldades. E as dificuldades eram várias, né? Desde a questão latifundiária, que permitia que esses coronéis mantivessem um poder enorme sobre as pessoas, desde a questão do acesso aos produtos, comida, dificuldade de desenvolvimento. Então, no final do século XIX, no início do século XX, o Nordeste vai passar por situações extremamente complicadas, uma pobreza muito grande, ao mesmo tempo que os políticos que tinham terra e exerciam poder sobre essa população estavam cada vez mais poderosos, né? E enquanto essa população assistia todas as mazelas. Então, primeiro momento, nós vamos trabalhar os conflitos messiânicos, e aí eu chamo a atenção de vocês para essa palavra messiânico, vem de Messias. Então, são 2 movimentos que o Brasil viveu, que nós vamos estudar, que tinham representantes religiosos e que a religião foi a base, tá? Então, aqui, messiânicos vem de Messias. Nós temos 2 personagens para trabalhar aqui, né? Um na Guerra de Canudos e outro no Contestado. Depois, revolta de caráter popular, né? Que é a revolta da vacina, meu pai, o cangaço, né, que nós também vamos trabalhar, e as revoltas de caráter militar, né, chibata, tenentismo, que aqui na primeira fase da nossa república vai mostrar o quanto ela era frágil e quantos problemas tinha para se resolver, tá? Então, estamos na Bahia, no final do século XIX, num conflito que durou 1 ano, mas a comunidade durou aí quase 8 anos, 9, não me lembro bem o tempo. A comunidade era bem grande, né? Por que vai acontecer essa guerra? Foi uma guerra mesmo. Por que ela vai acontecer? Bom, no Nordeste, como eu já disse aqui, a situação estava bem complicada, né? Existia muita miséria, olha lá as causas, má distribuição de terras, isso é antigo, né? Descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos e uma coisa aqui que está ligada à Constituição, né? A Constituição separa a Igreja do Estado. Essa separação da Igreja do Estado para os católicos mais ortodoxos da época, né, principalmente no Nordeste, onde a religião era uma questão muito forte também, essa separação da Igreja do Estado provocou entre as camadas mais populares uma revolta muito grande e um olhar ruim em relação a essa república, né? Porque eles achavam que a república queria acabar, né, com a igreja, queria se afastar da igreja e tudo mais. E aí vai nascer esse personagem que está aí embaixo, num desenho, e que aparece no filme também, que é muito legal, esse filme é perfeito, que é Canudos, que é o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro pega os seus conhecimentos bíblicos, os seus conhecimentos sobre a Constituição, ele sai como um missionário no meio dessas terras, conversando com as pessoas, falando o que estava acontecendo e como ele enxergava esse processo. Só que ele caminhava no meio da população que estava vivendo essa fome, essa miséria, e o discurso dele era um discurso consolador e era um discurso meio que anárquico, né? Porque ele queria criar uma comunidade e ele criou, que não respeitasse nem o poder dos coronéis e nem o poder do Estado.
Então, ele vai convencendo essas pessoas vão levar para essa comunidade o que elas tinham de valor, vão construir essa comunidade, né, com as próprias mãos. Tudo aquilo que era plantado era dividido entre eles. Quando eles não estavam trabalhando, eles estavam em oração junto com Antônio Conselheiro. Acontece que a fama de Canudos, do Arraial, começa a crescer. E as pessoas começam a abandonar os coronéis e ir viver em Canudos. E Antônio Conselheiro assiste o crescimento dessa comunidade, seus discursos vão ficando cada vez mais consoladores, cada vez mais fortes, e a população começa a se encantar por isso. Em pouco tempo, essa comunidade cresce demais, chegou a ter 13 mil habitantes, quer dizer, é uma comunidade que era quase uma cidade, né? Comparada aí a, não sei, acho que a população de Soretama deve ser mais ou menos isso. Você vai percebendo o crescimento dessa comunidade e a força política desse homem, que não pagava os impostos, não deixava as pessoas pagarem, que não respeitava o Estado, não pagava mais o dízimo e todo mundo ficava ali, produzindo por conta própria. E aí, o Arraial de Belo Monte começa a ser visto como um lugar que estava armando contra o Estado, contra os coronéis, contra a igreja. E aí o Estado reage mandando o exército para lá. Essa aqui é uma foto do final do conflito. E aqui o tamanho, né, num desenho, do que chegou a ser o Arraial. Né? Lá hoje tem só a frente dessa igreja aqui, perdão, e essa cruz ainda. Acho que foi quem que foi lá? Foi você, Ana? Me falou uma vez que foi lá? Eu nunca fui em... Lá onde... Não, foi aí não, eu acho. Foi onde Lampião viveu, não foi? Isso aí. Eu lembro que quando eu expliquei isso aqui, você falou. O que tem lá hoje é isso aqui, ó. Essa foto aqui. É em que cidade isso? Belo Monte, é na divisa da Bahia, lá em cima. Eu nunca fui, não, assim. Eu não conheço lá para cima da Bahia, não. Mas eu tenho muita vontade de ir. É muito... No filme passa... Lá onde eu fui, lá onde o Lampião morreu, é divisa de 3 estados, mas eu acho que nem é aí. É em outro lugar, eu acho. Foi Alagoas, não foi? É Alagoas, Pernambuco e Bahia, eu acho. Tudo os 3 juntos. Vamos lá. Bom, e aí os grupos que assistiam o crescimento dessa comunidade e viam que eles não estavam respeitando as leis começaram a agir, né? O que nós vamos fazer? Nós precisamos lutar contra eles. E aí eles começaram a usar os jornais da época para falar desse homem e do perigo que era o que ele estava fazendo, né? Porque o discurso de Antônio Conselheiro é que a república era péssima, que ele deveria voltar a viver a monarquia, né? E aí se unem os interesses da igreja, dos coronéis e do governo republicano, oligárquico, né? Para poder lutar contra eles. Foram 4 expedições, né? Para você ver a força que essa comunidade tinha, foram 4 expedições. A população de Canudos contra o exército naquela época. Tem uma obra que conta os detalhes de tudo isso, porque o jornalista cobriu essa guerra, que é a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Se eu não me engano, a Aurimar passou esses dias um filme ou um resumo, não lembro, lá no grupo de vocês. Na segunda expedição, eles conseguem matar Antônio Conselheiro, mas o final dessa guerra, desse conflito, foi uma coisa assim. Não acho que não havia necessidade da 4ª expedição. A 4ª expedição foi meio que
uma vingança para exterminar o povo mesmo, né? Porque não tinha quase ninguém mais, eles decapitavam as pessoas, penduravam a cabeça delas na cerca, assim, era coisa horrorosa. E no final, a fome era tão grande, assim, eu sei que vocês não vão perder tempo assistindo esse filme, vocês também nem têm tempo para isso, mas tem uma cena no final, assim, que sempre me provoca uma dor, né? Que a fome era tão grande, que sobra, assim, meia dúzia de pessoas, né? Pouco mais do que isso. E os cachorros que sobrevivem, 2, 3 cachorros, eles estavam com tanta fome que um tentava comer o outro vivo. Quer dizer, já não tinha mais a plantação, já não tinha mais a comunidade, as pessoas estavam passando, mas estavam lutando pelo amor à comunidade e pela devoção a Antônio Conselheiro. Por isso que essa revolta talvez tenha sido a mais messiânica das revoltas no Brasil. Porque a devoção que eles tinham a ele é como se aquela figura fosse uma santidade. Ele já tinha morrido e eles continuavam lutando incessantemente. Na nossa próxima aula, a gente entra em Canudos, que é a segunda revolta, ok? Que nosso tempo aqui já deu. Queridos, sexta-feira a gente continua, ok? Qualquer dúvida, podem me procurar. Alguma dúvida ainda? Tem um minuto. Não? Beijinho, fiquem com Deus, até sexta. Beijo, professora, até sexta.